Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um FIB Conversa. Hoje nós recebemos o ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que está participando aqui do Fórum Impactos Econômicos e Sociais dos Litígios de Massa. Ministro, esse tema tem provocado muito debate, sobretudo com relação aos financiamentos dessas ações, algumas inclusive vindo de fora do Brasil, né? Inclusive levando discussões para tribunais no exterior. Como é que o senhor vê essa questão, primeiro, dos financiamentos das ações e depois o fato de vários temas estarem indo para tribunais no exterior, como a gente viu na Inglaterra recentemente? Bom, primeiro, eu acho que o financiamento de litígio é uma modalidade de financiamento que já existe há muito tempo, com muita força a partir da década de 90, na Inglaterra, na Austrália, e chegou ao Brasil. Nós tínhamos um financiamento de terceiro aqui no passado, que era as ações trabalhistas. O advogado recebia procuração e conduzia a causa sobre o seu inteiro risco. Financiava as custas, financiava a parte de liquidação, de execução, e depois ficava com uma parte do obtido e devolvia o resto ao reclamante. Isso já ocorreu aqui, continua a ocorrer. Agora, esse mercado está se profissionalizando. Empresas se especializaram em financiar litígios, fazem um estudo profundo da causa, verificam a oportunidade de obterem êxito e, consequentemente, avaliam o custo-benefício. Agora, isso não se torna uma indústria e não coloca em risco o sistema, uma vez que se acumulam ações em excesso nos tribunais? Isso com se usado para litigância predatória. Ou a gente fala, se for mover ações frígidas, sim, mas não é o que se passa normalmente. Para isso, o juiz tem um poder de administrar esse tipo de causa. De que forma, por exemplo, que ele pode administrar e ver que aquilo não é uma ação abusiva? Se ele verificar que é abusivo, ele pode encerrar a ação. Se ele verificar que não é legítimo o financiamento e o processo tem que seguir. É uma forma, inclusive, de pessoas que querem mover uma ação e não têm condições de chegar aos tribunais. É um suporte. O financiamento ele estabelece um maior acesso à justiça e cria a paridade de armas entre as partes. A paridade das armas é algo que justifica esse tipo de financiamento. Por exemplo, você vai litigar com a Vale do Rio Doce. Você tem condições de pagar os mesmos peritos, de contratar os pareceres que era contratado? Os mesmos advogados, que são caríssimos, advogados né, naquele nível que são contratados? Evidentemente que não. Então, o financiamento propicia que essa parte, que tem um bom direito, mas não tem condições de custear o processo, se equipare àquela outra que tem força. Por isso nós falamos, restabelece a paridade das armas. Entendi. E é possível, o juiz consegue identificar isso, o que é legítimo e o que é abusivo? Sim, na condução do processo, o juiz vai perceber se é uma litigância predatória, então ele deve encerrar o processo. Se a parte está defendendo interesse, buscando prevalecer interesse legítimo, a ação deve prosseguir. Ô, ministro, e quando, por exemplo, acontece de a ação ser transferida para um tribunal no exterior, como a gente viu na Inglaterra? Como é que é esse processo? Não, a ação não foi transferida. Se ajuizou lá uma ação quando corria uma aqui pendente. Entendi. Okay? Então, o que nós estamos discutindo é que essa ação na Inglaterra, se obtiver êxito, não terá como ser executada no Brasil, porque o fato ocorreu no Brasil, a empresa é brasileira, a jurisdição brasileira foi provocada, está atuando, então não justificam trazer uma decisão do exterior para ser homologada aqui perante o Superior Tribunal de Justiça e ser aqui executada quando nós temos aqui uma ação proposta, onde se fez acordo e aqui será cumprido. Se essa ação vai ser executada lá na Inglaterra, é outra questão que não nos cabe aqui manifestar, porque não vai prejudicar a jurisdição brasileira. Entendi. Normalmente, quando se tem financiamento, fica mais fácil o acesso à justiça. E isso se resulta em mais processos.
Isso atrapalha o judiciário, torna a resolução dos processos mais lenta? O volume de processo, o congestionamento da justiça sempre torna mais lento, mas precisa pensar se as ações são legítimas, se o direito material da parte está sendo violado, não importa o número de processos, tem que abrir essas portas. A jurisdição está aí para dar a cada um o que é seu. Oportunidade Então, para todo mundo. Para todos, é importante. O único modo de se realizar direito em um país civilizado é por meio do judiciário, ok? Ou por meio da arbitragem, onde é a cláusula de arbitragem. Então, não podemos preocupar que vai ter muitas ações. Se elas são legítimas, se discute interesses legítimos e a parte conduz com ética, o judiciário tem que estar de portas abertas. Os senhores têm apresentado, ao longo do seminário promovido pelo FIB, números impressionantes. No Brasil tem hoje mais de 80 milhões de processos. Isso não é um número excessivo, sobretudo, por exemplo, quando a gente pega por setor. Foi apresentado que, no caso dos processos contra empresas aéreas no Brasil, o número desses processos é 5.000 vezes maior do que nos Estados Unidos. Como é que o senhor avalia? Que são números impressionantes. São impressionantes, pode estar havendo uma litigância predatória, mas também precisa de ver a conduta dessas empresas. O extravio de mar era aqui uma coisa constante, cancelamento de voo era uma coisa constante. Isso por si só não justifica o ajuizamento de ação. Precisa ver cada caso um caso. A verdade é que a atuação mais forte da justiça, você quase não tem mais extravio de bagagem hoje. O senhor acha que, então, trouxe resultado? Trouxe. Ainda que tenha havido excesso no número de processos. processos? Trouxe algum resultado. As companhias estavam muito displicentes. Agora, não justifica manter isso por um longo tempo. Não justifica crescer exponencialmente como cresceu. Entendi. Agora, por exemplo, financiar uma ação de litígio visando o lucro, isso faz parte do processo? Sim, o financiamento de litígio hoje é feito por fundos, por empresas organizadas, que têm fundos que avaliam o risco, avaliam chance de vitória, ok? Condição de quem vai perder, que é o outro lado de quem está sendo financiado, de sustentar ou suportar a execução, tudo isso é profissionalmente analisado. Entendo uma resposta positiva nessa análise, se financia. E não tem nenhum problema com o lucro. Nós somos um país capitalista, somos um país democrático, não tem nenhum problema ético de se financiar. Assim como se financia a compra de carro, se financia a compra do litígio. Uma ação judicial, né? E, por exemplo, a gente vê que essas ações elas não vão somente contra empresas, mas também contra o Estado. E a gente já viu muita discussão sobre os fundos abutres, que financiariam essas ações contra os governos. Dá para diferenciar? Mas observe bem, o Estado brasileiro é o maior demandante, é o maior cliente da justiça. Se ele cumprisse pontualmente a legislação, se ele não fosse habitualmente inadimplente, não teria esse tipo de financiamento. Precisa atuar também na causa. Por que tantos litígios no Brasil? E o senhor acha que qual o caminho para se restringir, então, esse número de litígios? É que o Estado cumpra os deveres Primeiro, o dele? Estado cumprir habitualmente, parar de litigar por litigar. Segundo, coibir uma série de abusos que tem, utilizando alguma falha na legislação para pleitear direitos ilegítimos, que não são verdadeiros direitos de quem alega. Então, isso me parece fundamental. Nós precisamos de uma mudança comportamental. De um lado, o Estado como sujeito de direito, e, de outro lado, o Estado como norma, como agente de império da sociedade, onde ele age através dos tribunais, ele age por meio de governo. Neste caso, ele precisa verificar onde tem abuso e coibir esse tipo de abuso. Entendi. E isso vale também no caso das empresas. Sim. Que se as empresas prestarem um serviço adequado ao consumidor, certamente esse consumidor não vai à justiça contra essa empresa. Não vai, e se for, perderá. Então, na avaliação de risco do financiador, isso é levado em conta. Entendi.
E para a gente encerrar aqui a nossa conversa, ministro, qual é o caminho hoje? Como é que o senhor avalia a atuação do judiciário brasileiro em relação a esses litígios de massa? O judiciário está atendendo as demandas da forma como deveria? Da forma que deveria, nós teríamos que ter 10 vezes mais juízes. Então, dentro do possível, tem atendido muito bem. Okay? Tem demandas que demoram muitos anos, por muita perícia, se discute, e tem demandas que vai mais rápido. Eu acho que, de um modo geral, pode melhorar, mas não podemos negar que os direitos têm sido concedidos e cumpridos. Ou seja, dentro da sua possibilidade, o judiciário brasileiro está cumprindo o papel que lhe cabe. Exato. É isso. É isso. Ministro, muito obrigado por ter participado aqui do FIB Conversa. É uma honra tê-lo aqui conosco. O FIB Conversa volta com uma nova entrevista. Até mais.